noite, igreja. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Hoje o tema da pregação é o pão do céu. O pão do céu. E antes de orarmos, eu gostaria de ler um texto base que se encontra em Números, capítulo de número 11. Peço à igreja que abra a palavra de Deus em Números, capítulo de número 11. Os versos de número 7 a 9. Números 11, versículos de número 7 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante a de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti pela Tua bondade e pelo Teu amor para com as nossas vidas, meu Deus. Obrigado pelo Teu sustento e pela Tua graça. Obrigado, bendito Deus, pela Tua santa presença, que jamais nos abandona, e pela Tua palavra, pela Tua santa palavra, Senhor, que nos dá instrução. Cuida das nossas vidas, Senhor, guarda os nossos corações em Ti. Dá-nos ouvidos, Senhor Deus, para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Dá-nos um coração receptivo a essa santa semente que é a Tua palavra. E que nós possamos aprender de Ti, Senhor, e viver segundo todos os Teus preceitos. Em nome de Cristo Jesus é que eu oro. Amém. Pão do céu, o maná também conhecido como pão do céu. Eu arrisco dizer que no Velho Testamento o maná é um dos maiores símbolos de sustento de Deus para com o seu povo. Esse pão que desceu dos céus. Porque imagine você, igreja, quando nós nos deparamos ali em Êxodo capítulo 12, versículo 37, quando o povo sai do Egito e parte em direção à terra prometida, a palavra de Deus nos diz que eram 600.000 homens, isso fora as mulheres e as crianças. E Deus derrama provisão para todo esse povo durante décadas. Durante décadas, no local inóspito, nada próprio para a colheita, Deus derrama pão do céu para aquele povo. O texto que nós lemos é uma breve descrição daquilo que vinha junto com o orvalho na madrugada e que depois se transformava e o povo colhia. O texto em Êxodo capítulo 16 nos dá algumas descrições adicionais a respeito de como era o maná. Lá diz que ele era semelhante a uma escama, que o povo pela manhã colhia e o processava até ele ser transformado em pão. E isso aconteceu durante décadas, para talvez um
número aproximado de 2 milhões de pessoas. A provisão não faltou, ela veio. No Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo se compara ao maná. Lá em João, capítulo de número 6, ele diz: eu sou o pão do céu. Vossos pais comeram do maná no deserto e morreram. Eu sou o pão da vida. Aquele que se alimentar de mim jamais perecerá. Jesus Cristo, ele faz uma comparação consigo mesmo, dizendo: eu também sou o pão que desceu do céu. E embora exista essa ligação espiritual, essa comparação entre o maná do deserto e o nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero ser um pouco mais direto aqui esta noite no que diz respeito ao texto que nós lemos. Eu quero trazer aqui para a igreja esta noite o maná como um símbolo de sustento na sua vida, assim como ele o foi na vida daquele povo no deserto. Eu quero trazer aqui esta noite a ideia de que Deus, assim como Ele prezou por aquele povo, e até um povo rebelde no deserto, Ele preza pela sua igreja hoje. O maná, o pão que caiu do céu. A primeira vez que nós temos registrado na Bíblia a respeito do maná está em Êxodo 16. É lá que há a revelação do maná. O povo de Israel, o povo hebreu que estava escravo no Egito, depois que ele foi libertado desse cativeiro, e há um mês aproximadamente depois de ter atravessado em pé seco o mar vermelho que se abriu, eles se viram em aperto, necessidades básicas de alimentação. E então o povo murmura, reclama, briga com Moisés, reclama contra Deus. E é nessa ocasião que Deus então promete o maná, um pão que seria algo provisório, e que na verdade, embora provisório, ele durou até um pouco mais do que deveria. Foram aí aproximadamente 40 anos em que Deus derrama pão do céu para aquele povo. Se não fosse a rebeldia daquele povo, eles teriam entrado muito mais cedo na terra prometida, e o maná provavelmente teria um prazo aí muito mais curto. Mas foi por 40 anos, a provisão desceu, e o maná parou de cair do céu, quando o povo conquista a terra prometida, e consome dos seus primeiros frutos. Está lá em Josué capítulo de número 5, versos de número 12, quando o povo desfruta da colheita, da terra prometida, desfruta do fruto daquela terra, dada por Deus, aquele povo, o maná cessa. O maná foi para aquele período. Antes ninguém havia provado o maná, e depois também não. Esse pão santo, misterioso, e que serviu para sustentar aquele povo. O maná vinha com orvalho durante a madrugada e a noite. O povo colhia aproximadamente, em termos de volume, 2 litros por pessoa. Isso nos 5 primeiros dias. No 6º dia, o povo colhia o dobro, porque no 7º, o maná não se manifestaria. Alguns estudiosos tentam explicar o maná de maneira científica e natural, mas estão completamente errados. O maná foi um milagre de Deus, um milagre que dia após dia, semana após semana,
aquele povo presenciou, aquele povo colheu, aquele povo processou e transformou em pão. E as lições a respeito deste milagre de Deus para com aquele povo durante décadas, eu quero trazer aqui e deixar com a igreja. E são 3 as lições que eu quero deixar esta noite com a igreja. E a primeira delas, preste atenção, a primeira é: confie na provisão de Deus para a sua vida. Essa é a primeira lição. Guarde no seu coração. Confie na provisão de Deus para a sua vida. Amada igreja, Deus, com o seu poder e a sua graça, sustentou milhares e milhares de pessoas durante décadas com pão vindo do céu. Eu quero dizer aqui para a amada igreja que o cuidado de Deus para com a igreja hoje não é menor do que o cuidado de Deus para com aquele povo que estava no deserto. Deus, Ele conhece as suas necessidades. Necessidades físicas, materiais, necessidades emocionais, necessidades espirituais. E o interesse de Deus para com a sua vida não diminui em nada a respeito do interesse que Ele tinha em cuidar, em sustentar, em zelar por aquele povo que estava naquele deserto. Deserto é um local perigoso, é um local onde você não colhe o que você planta, é um local que possui as suas características e os seus perigos. Mas num lugar assim, Deus trouxe o sustento para o seu povo. Fazendo uma comparação, nós estamos neste mundo no deserto. Nós estamos caminhando no deserto. Aquele povo foi liberto da escravidão no Egito, e aquele povo tinha uma promessa, que era a conquista da terra de Canaã, a terra prometida. Nós fomos libertos do império das trevas quando nós recebemos Cristo Jesus em nossas vidas, e nós passamos a reconhecer uma grande promessa, a de que nós iremos morar eternamente com Ele nos céus, na glória, ou alguns chamam na Canaã celestial. Glória a Deus. Agora, para aquele povo, entre a libertação e o cumprimento da promessa, a conquista da terra prometida, havia um período de deserto. Para nós, o período que há entre a nossa salvação, a nossa restauração como filhos de Deus, até nós contemplarmos as promessas finais de Deus, definitivas, de que nós receberemos um novo corpo, e nós habitaremos novo céu e nova terra, também existe este período, que é o período da nossa existência nessa vida, e esse período é comparado a um deserto. Embora muitos de nós, às vezes, nós nos percamos em querer conquistar tantas coisas nessa terra, e considerar essa terra tão atrativa, essa terra, ela é um deserto para o cristão, é um local perigoso, é um local em que temos inimigos espirituais reais, que tentam destruir as nossas vidas, é um local onde Cristo e o cristianismo encontram oposição, é um local hostil para a vida cristã. Imagine você, se nós tivéssemos que caminhar todo esse trecho, sozinhos, sem a provisão do nosso Deus. Mas o salmista, no Salmo 54, verso 4, ele diz o seguinte: o Senhor é o meu ajudador, é Ele quem sustenta a minha vida. Amada igreja, Deus sustenta a sua vida durante essa caminhada. Às vezes a caminhada aparenta ser um pouco mais fácil, né?
De repente a gente pega momentos da vida em que a caminhada fica muito mais difícil. Conflitos internos, pressões externas, às vezes escassez material, às vezes confusão, lutas, enfermidade, aflição. Mas em tudo isso, você é mais que vencedor, por meio daquele que te amou. O sustento não faltará na sua vida. Confie na provisão de Deus para a sua vida. Confie na provisão de Deus para a sua vida. Há promessas bíblicas para as nossas vidas. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Às vezes você pode sentir-se só, mas é um sentimento enganoso, porque Deus está com você. Às vezes você pode não vislumbrar as saídas das situações, mas Deus está te conduzindo. Aquele povo recebia a condução divina no deserto. Havia uma nuvem que os protegia do calor diurno. Havia um fogo que os aquecia nas noites gélidas do deserto. Deus nunca abandonou aquele povo. Deus nunca te abandonará. Deus corrigiu aquele povo. Em algumas circunstâncias, Deus até trouxe juízo. Mas, como nação, Deus não abandonou. A Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. E nesse trajeto, que nós temos aqui neste deserto, quantas e quantas vezes nós erramos também, Tomamos decisões erradas, escolhemos caminhos tortos, como diz aí o popular, damos cabeçada, Mas Deus não nos abandona. Ele deseja nos recolocar dentro dos seus caminhos. Ele deseja nos mostrar que a melhor opção ainda é Ele. Ele deseja revelar que Ele é a fonte de água viva e que tira a nossa sede. Confie na provisão de Deus e não tenha medo de viver. Quantas pessoas têm medo de viver? Medo da vida. Algumas pessoas têm aquele terrível frio na barriga, Quando chega o domingo e vai chegar a segunda-feira, E já pensa na segunda-feira, pensa na semana, pensa nos desafios. Deus não deseja que você tenha medo de viver. Deus não deseja que você tenha medo da vida. A cada dia é um dia da graça de Deus que está se renovando sobre você. É um dia de graça que Ele está concedendo a você para glorificar o nome dEle e para conhecer Ele mais. Não tenha medo de viver. Não tenha medo da vida. Não tenha medo do dia de amanhã. Não tenha medo. Não se preocupe tanto assim em como você vai trazer o sustento à sua casa, como você vai pagar os boletos. Confie na provisão de Deus. Deus deseja que você confie nele, que você enxergue as mãos dele estendida para você, para a sua vida. Ele tem prazer em sustentar o seu povo. Ele tem prazer em dar sustento à sua vida. Olhe para trás, tudo que Ele já fez por você. Fortaleça a sua confiança em Deus. Fortaleça a sua confiança em Deus. Porque se você cair na incredulidade, você vai tomar decisões erradas e você vai desagradar o coração daquele que deseja te sustentar. Aquele povo não confiou em Deus. Ao menos uma geração completa, quase completa. Vejam só, quando Deus promete o maná, Ele promete depois do povo não ter confiado no sustento de Deus.
O povo murmurou. E aí Deus dá o maná. E Deus diz o seguinte: olha, eu vou derramar o maná, e vocês vão colher, mas a colheita é para o dia. Não guarde para o dia seguinte. Confie em mim. Não guarde para o dia seguinte. O que alguns daquele povo fez? Tentou guardar para o dia seguinte. E o resultado é que aquilo se tornou em bicho, cheirando mal, estragou, putrefou. Não confiaram em Deus. E aí Deus então diz também: olha, no sexto dia, colhe em dobro e guarde apenas no sexto dia, porque no sétimo eu não vou derramar o maná. O sétimo é o dia de descanso. O que alguns daquele povo fez? No sétimo dia estavam lá procurando o maná e não encontraram. Incredulidade, dificuldade em aceitar uma ordem simples de Deus, talvez por medo, talvez por insegurança, desconfiança de que a mão de Deus estava estendida. Aquele povo, em muitas circunstâncias, eles não confiaram. Tome cuidado. A falta de confiança em Deus pode te fazer desobedecer à vontade de Deus. A falta de confiança te conduz à desobediência. Primeira lição: confie na provisão de Deus para a sua vida. A segunda lição: não murmure. Não murmure. Não reclame contra Deus. Não fale contra Deus. Por várias vezes aquele povo murmurou. Como aquele povo murmurou? Se você ler de Gênesis a Deuteronômio, nós temos relatos do povo murmurando contra Deus. Todas as vezes que eles passavam por aperto, eles murmuravam. E a conversa era mais ou menos assim: por que Deus nos trouxe para este deserto para morrer aqui, sendo que nós tínhamos tudo no Egito, quando nós éramos escravos? Algumas pessoas têm saudade do tempo de escravidão e reclamam de coisas preciosas que Deus colocou na mão delas. Aquele povo murmurou. Se você pegar só o comecinho da trajetória daquele povo, saindo do Egito, até ser liberto e indo para o deserto, os 4 primeiros capítulos, capítulo 14 de Êxodo, capítulo 15, capítulo 16 e capítulo 17, aquele povo está reclamando de alguma coisa. Capítulo 14 de Êxodo, quando Deus diz que vai libertá-los, eles estão em comitiva, rumo ao ponto do Mar Vermelho, onde Deus queria que eles estivessem. De repente eles olham e contemplam um exército de Faraó, um exército gigantesco. Primeira murmuração: por que você nos trouxe aqui para morrer nas mãos dos egípcios? Era o mesmo povo que tinha visto as 10 pragas. Milagre não transforma o coração. E aquele povo murmura, e Deus liberta aquele povo de uma maneira sobrenatural. Abre o mar. Aquele povo passa a pé seco. Passados 3 dias deste tão grandioso milagre, no capítulo de número 15, eles estão andando por aquele trecho, depois de comemorarem muito a libertação, viu? Se deparam no local onde as águas eram amargas, e aí o povo murmura, 3 dias depois de contemplar um tremendo milagre.
E aí Deus converte aquelas águas em água doce. Eu estou resumindo aqui, tá? E aí o povo continua sua caminhada. Um mês depois da libertação, e de ver aquela transformação da água amarga em água potável, aquele povo murmura. E ele reclama, ele diz: olha, nós temos saudades do alimento do Egito. Por que Deus nos trouxe aqui para morrer? E é essa ocasião que Deus envia o maná. E no capítulo 17, depois de um tempo, o povo está novamente em sua caminhada, e não havia água, e mais uma vez o povo murmura, reclama contra Deus, reclama contra a libertação do cativeiro, reclama contra a provisão. E nessa ocasião, Deus ordena a Moisés que ele fira uma rocha, e aquela rocha verte água. O povo, antes de clamar, murmurava. E isso só nos 4 primeiros capítulos, tá? Depois da libertação. O povo murmurava. E uma dessas murmurações os impediu de entrar mais cedo também na terra prometida. Era para ser uma viagem relativamente curta, comparado aos 40 anos que eles precisaram ficar naquele deserto, porque viram a força e o poderio dos inimigos e murmuraram, e quase apedrejaram Moisés e alguns outros líderes. Aí Deus intervém, e aí vem o juízo: olha, essa geração não vai entrar na terra prometida, salvo algumas poucas pessoas. A geração seguinte precisou caminhar aí 40 anos no deserto. Com o sustento de Deus, com a provisão de vida, a murmuração nunca termina bem. A murmuração revela um coração ingrato. A murmuração traz terríveis consequências. Todas as vezes que aquele povo murmura, aquele povo sofre. Não murmure, amada igreja. Não reclame contra Deus. Há uma diferença entre murmurar e lamentar. E às vezes essa diferença está apenas na inclinação do coração. Na lamentação você lamenta com Deus. Você coloca a sua situação diante de Deus. Você chora. Mas no seu coração você reconhece que Ele é o seu Deus, o seu sustentador. E você não abre mão dele. Na lamentação é assim. Na murmuração, a inclinação do seu coração é uma rebeldia. Você se rebela contra Deus. Você acredita que Deus fez mal em te salvar. Você não diz isso com as suas palavras, mas a murmuração, ela chega aos ouvidos de Deus dessa forma. Tanto que certa vez o povo diz o seguinte para Deus: olha, nós estamos cansados dessa caminhada. Lá no Egito nós nos alimentávamos muito bem, e nós temos fastio deste pão vil. O povo diz isso a respeito do maná, o pão que desceu do céu. Está lá em Números capítulo 21. E aí serpentes abrasadoras surgem no meio daquele arraial, por meio de um juízo, e o povo clama, e Deus também traz uma provisão. A murmuração jamais vai te conduzir num lugar bom, jamais. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 10, os versículos de número 1 a 11, ele narra essas situações, e ele diz o seguinte: olha, essa história, ela deve servir para
lição para nós. Esse povo que ficou prostrado no deserto, no meio do caminho, que murmurou, que cobiçou as coisas que não poderia cobiçar, eles são um exemplo para nós hoje. Nós temos que olhar para essa história, ver o quanto aquele povo sofreu em não confiar e em murmurar, e tomar uma atitude diferente, amada igreja. Então, pare de murmurar, pare de reclamar contra Deus, clame a Deus, peça socorro, mas pare de reclamar do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa. Isso não está chegando bem aos ouvidos de Deus. Pare de reclamar do seu emprego, pare de reclamar da fonte ao qual Deus traz o sustento à sua casa. Pare de reclamar contra Deus. Pare de pensar que os dias anteriores à sua salvação eram melhores do que hoje. Isso não chega bem aos ouvidos de Deus. E talvez isso seja um alerta para muitos de nós aqui esta noite. Deus não está aprovando as nossas murmurações. Deus não está aprovando a nossa falta de confiança. Confie em Deus e em tudo dê graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém? Terceira lição, amada igreja. Terceira e última lição. A primeira, confie na provisão de Deus. A segunda, não murmure, não reclame, para você não ficar prostrado, como aquele povo ficou prostrado no deserto. Terceira lição, faça a sua parte. Existe algo a ser feito, sim. Não espere as coisas e até os milagres de braços cruzados. Faça a sua parte. Deus não aprova preguiçosos e pessoas acomodadas. Vida cristã, ela não combina com a preguiça. E não combina com cruzar os braços. O texto nos mostra que algo caiu do céu, né, e aquelas pessoas falavam: o que é isso? Aí Moisés disse: olha, esse é o pão que desceu do céu. Inclusive a palavra maná, ela é uma expressão que nós temos transliterada, né, muito próxima do hebraico. O que é isso? Por isso que é chamado de maná. Mas vejam, Deus não deu o pão feito, quentinho, na mesa daquelas pessoas. Elas não acordavam e de repente a mesa estava posta com os pãezinhos todos feitos. As pessoas precisavam colher, elas precisavam processar aquele produto, até que ele se transformasse em pão. Faça o que está ao seu alcance. Não faça algo que seja contra os mandamentos do Senhor, mas faça o que está ao seu alcance, até você não ter mais nada para ser feito. Aquele povo precisava fazer a sua parte. Se há algo ao seu alcance, igreja, faça. Nós devemos colocar todas as nossas necessidades diante de Deus. Quando nós estamos enfermos, nós devemos clamar a Deus. Deus pode derramar uma cura sobrenatural instantânea? É claro que Deus pode. É claro que Deus pode. Mas faça o que está ao seu alcance. Você pode clamar a cura, mas você deve também procurar um médico. A doença do século, né, é a depressão. Não espere apenas a situação passar do nada. Se você orou, você clamou, a igreja clamou, e não veio uma cura sobrenatural que faz dissipar toda aquela confusão, existem profissionais. Faça a sua parte, procure, abre a janela de casa, deixe entrar um ar puro,
Faça a sua parte. Você está desempregado, desempregada. Não pense que se você dormir todos os dias até 11h30, meio-dia, de repente vai aparecer alguém com um ótimo emprego para você. Ah, mas eu conheço alguém. Ó, é exceção, tá? Se você conhece, é exceção. A regra, você clama a Deus, mas busque. Faça a sua parte. Estude, procure. Entre em canais e portais, deixe currículo, faça a sua parte. Se mova. Na Bíblia, muitas e muitas manifestações e milagres, elas são relatadas com a participação daquilo que as pessoas poderiam fazer. A palavra que o pastor trouxe domingo passado, aquele exército necessitava de água. Deus poderia, de repente, de maneira miraculosa, hidratar todas aquelas pessoas, né? Olha, agora vocês estão hidratados. Ou agora vocês não vão precisar beber água por 5 meses. Mas Deus deu uma ordem: cave trincheiras. Quando as muralhas de Jericó são derrubadas, os homens precisaram fazer a sua parte. Fazer a parte é confiar que Deus vai estar indo adiante, amado igreja. Fazer a sua parte não é falta de confiança em Deus. É você crer que Deus se manifestará. Porque quando as coisas não acontecem num milagre instantâneo, é porque Deus vai te colocar dentro de um processo. Talvez até dentro de um processo de milagre. E você vai aprender muito nesse processo, viu? É uma escola, às vezes, até amarga, né? Mas você aprende. E há esse processo em que Deus vai te mostrando e vai revelando, e de repente você olha e você fala: olha o milagre. Mas aconteceu todo um processo, e você participou desse processo. Nós temos, a maioria das vezes, muito o que fazer, amada igreja. Nós não podemos cruzar os nossos braços. O cristianismo, ele envolve fé e obras. Eu não estou dizendo que a salvação envolve obras, tá? Não se confunda. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. No entanto, o verso de número 10 de Efésios 2 diz que nós fomos feitos feitura dele, e que ele nos preparou boas obras para que nós andássemos nela. Sabe por quê? As suas boas obras glorificam o Pai e traz um testemunho, testifica a sua fé aqui nessa terra. É isso que Tiago diz em sua carta: mostre-me a tua fé sem obras, e eu com as minhas obras te apresento a minha fé. Nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando de vida prática cristã. Não existe vida prática cristã de braços cruzados. As pessoas, elas vão glorificar aquilo que elas verão. E elas verão as suas boas obras movidas pelo poder do Espírito Santo. De repente você precisa de um milagre. Deus não traz aquele milagre do jeito que você queria. Mas talvez neste processo em que você vai passar, as pessoas estarão olhando e sendo abençoadas através da sua confiança e da sua não murmuração diante de circunstâncias que poucos talvez não murmurariam. O que as pessoas esperam é que você abandone o seu Deus e morra. O que Deus espera é que você confie. Confie em Deus, amada igreja. Aquele povo recebeu a provisão.
e com as suas mãos colheu e fez, processou, até aquilo se transformar em pão. Foram coparticipantes de um milagre de Deus. Eles participaram, ainda que apenas pela execução simples daquilo que eles poderiam fazer. Eles não poderiam plantar, não ia nascer nada. Eles não poderiam criar do nada as coisas, eles não têm esse poder, mas eles colheram aquilo que Deus havia enviado. Pode ser que Deus esteja enviando bênçãos, mas você não está se dispondo a colher. Você não quer participar desse processo. E Deus te convida a participar. Deus te convida a desfrutar daquilo que Ele talvez esteja entregando nas suas mãos, esperando que você faça também a sua parte. Se mexa, se mova, se levante em fé. O sustento virá, amada igreja. Confie em Deus e na provisão de Deus para a sua vida. Não murmure e faça a sua parte. Essas são as 3 lições que nós tiramos esta noite a respeito da provisão de Deus sobre as nossas vidas. Deus, Ele se alegra em cuidar do seu povo, da sua igreja. Se alegre em receber as bênçãos de Deus. Amém? Fique de pé. Eu quero convidar aqui o Ministério de Música. E eu quero encerrar lendo 3 versos do Salmo de número 105. Salmo de número 105, os versos 39 a 41. Deus estendeu uma nuvem que lhe servisse de toldo e um fogo para os iluminar de noite. Foi isso que Deus fez com aquele povo. Eles pediram e Ele fez vir codornizes e os saciou com o pão do céu. Deus fendeu a rocha e dela brotou água. E essas águas correram qual torrente pelo deserto. Feche seus olhos, igreja. O Senhor teu Deus, Ele tem cuidado da sua vida. Ele tem reconhecido todas as circunstâncias que você tem vivido. Ele sonda o seu coração e Ele conhece todas as suas dúvidas e os seus temores. E em meio a essa dúvida e a este temor em específico, que talvez você esteja trazendo à tona agora, a palavra de Deus é: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. É eu que te fortaleço, eu que te ajudo, e eu te sustento com a minha destra fiel. Haverá água no deserto, haverá pão na escassez para a tua alma, igreja. O seu Deus não te abandonou. Ele se importa contigo. Ele zela pela sua vida. Não diga: Deus, por que você não me ouve? Ele tem te ouvido. Ele tem escutado o teu clamor. Ele tem colhido as tuas lágrimas. E o que Ele te diz esta noite é para você confiar nele. Confie em Deus, no Deus que do nada cria todas as coisas, no Deus que faz brotar água e cair pão do céu no deserto, no Deus que abre o mar das adversidades, no Deus que traz libertação, que traz proteção,
confie e você verá os milagres de Deus na sua vida. Participe, faça o que está ao teu alcance. Busque a Deus em oração. Coloque o teu lamento diante da presença dEle. Ele não é surdo. O braço dEle não está encolhido. E Ele não perdeu o seu poder. Por amor da glória dEle, Ele sustentará esta igreja até o último dia dessa existência, quando Ele a conduzirá como noiva até ao noivo. Senhor Jesus, nós depositamos a nossa vida diante da Tua presença, e nós cremos, Senhor Deus, no Teu sustento e da Tua graça sobre as nossas vidas. E eu peço, amado Salvador, cuida desse povo, guarda esta igreja, Senhor. Guarda, Senhor Deus. Livra-nos, Senhor, do mal, da maldade deste mundo. Reacende, Senhor, em nosso coração a confiança em Ti e em Tua santa presença. Há tantos porquês em nossa mente, em nosso coração. Nos perdoe a nossa limitação, Senhor, mas nós não enxergamos como Tu enxergas. Por isso nós pedimos, Deus, reacende em nosso coração a confiança em Ti, para que a gente não venha pecar contra Ti e murmurar, Senhor Deus, contra os Teus planos sobre as nossas vidas. Mas nós esperamos, Senhor, nós esperamos contemplar a Tua salvação, porque Tu és a nossa rocha, Senhor. Tu és, Senhor Deus, nosso castelo forte. Confiamos apenas em Tua presença, Pai. Não temos para onde ir. Só Tu, Senhor meu Deus, tem palavras de vida eterna. E nós não queremos nenhum outro, Senhor, a não ser a Tua santa presença. Não queremos mais a nossa vida antiga, Senhor meu Deus, em que éramos escravos do pecado, escravos de Satanás. Nós queremos viver uma vida de livres, Senhor Deus, de libertos. Nós queremos, Senhor Deus, viver uma vida de filhos e não mais estranhos. Cuida de nós, Senhor, e abençoa as nossas vidas em Ti, em nós.